Olá, aluno Unifacear! Eu sou a professora Islane Arcanjo e na aula de hoje nós trataremos sobre filosofia jurídica. Trataremos sobre o motivo de nós estudarmos essa área do conhecimento, as suas especificidades, o diálogo da filosofia do direito com tantas outras áreas, inclusive instituições, correlatas à questão da economia, política, o próprio capitalismo em si. Vamos também estudar a evolução histórico, dos diálogos, dos estudos sobre a filosofia jurídica, também chamada filosofia do direito. Falaremos sobre diversos autores que têm uma compreensão acerca do direito em uma análise filosófica. Vamos lá? Olá! Daremos início à nossa aula sobre filosofia jurídica e, a princípio, é muito importante que pensemos do porquê estudar filosofia jurídica, ou também chamada por algumas pessoas, alguns autores, de filosofia do direito. Segundo Vicente de Paulo Barreto e Maurício Mota, o termo filosofia do direito apareceu apenas no século XIX. Pode-se mencionar a expressão quando da publicação dos Princípios da Filosofia do Direito de autoria de Hegel em 1821, portanto, século XIX. Mas Kant também abordou a temática da filosofia do direito usando outros termos, outras expressões. Não falava filosofia do direito, mas falava doutrina do direito, metafísica do direito. Na verdade, a filosofia do direito, ela tem como representatividade os pensamentos, as reflexões sobre o fenômeno jurídico. Então, o objetivo da filosofia do direito, de fato, é investigar e analisar a ideia do direito e a sua realização, bem como também tem como um formato, como objetivo, de investigar a forma como essa ideia irá ser transformada em conhecimento objetivo para repercutir aí no mundo concreto, no universo jurídico mais pragmático, não somente na positivação, no aspecto abstrato, mas também no sentido completo e complexo, mais concretamente. A filosofia do direito, também chamada de filosofia jurídica, ela trabalha com conceitos abstratos, portanto, no que importa a questão de definições, nós temos que a filosofia de direito trabalha com definições mais abstratas, necessárias para o estabelecimento de um discurso entre filosofia e direito, um diálogo entre filosofia, das bases da filosofia e também a ciência jurídica. A função do direito consiste, então, em apropriar-se desse conhecimento e empregá-lo de maneira concreta para que se possa justificar as normas jurídicas concretamente. Porque, num primeiro momento, são criadas normas pelo Estado, como um todo, Estado-nação. Essas normas são gerais e são abstratas e elas vão ser aplicadas em um caso concreto. Então, é importante aí se ater a essa função do direito em apropriar-se desse conhecimento, aplicando-o concretamente. Todavia, existem questionamentos de como a filosofia poderia colaborar para a concretização do direito, ou mesmo em que medida a reflexão filosófica sobre o direito poderia adotá-lo mesmo de uma forma pragmática e de uma forma também crítica. Nós temos autores como Paulo Nader, que é um referencial constitucionalista, que diz que o espaço da filosofia é repleto de discussões, de ideologias, de pensamentos, valores, conceitos. E a polêmica é tão abrangente que a própria existência da filosofia do direito chegou a ser questionada. Se de fato existiria uma ciência denominada filosofia do direito, ou se seria tão somente aí um diálogo, uma fusão, uma junção entre duas áreas de conhecimento, que seria a filosofia e o direito.
E considerando aí os grandes estudiosos, várias obras que foram produzidas sob o título Filosofia do Direito, existe uma diversidade, né? Como Norberto Bobbio, citado Paula Nader, que assegurou que toda tentativa de conceituar filosofia, ainda pensando numa definição, é improfícua, é ineficiente, porque cada autor ele acaba fazendo uma abordagem histórica, a depender do período, de sua época e de suas características, o que as deixa as definições de maneira bem distinta, né? Paulo Nader acrescenta que podemos dizer resumidamente, de uma forma assim, bem simples, que a filosofia jurídica consiste numa pesquisa conceitual do direito e também nas implicações e corolários lógicos, né, por seus princípios e razões, mais do que uma questão crítico-valorativa, mas também a busca de sua concretização mais pragmática. Quando analisamos aí o autor Goffredo Telles Jr., ele trouxe uma definição também de filosofia do direito. A definição para esse autor é que a ciência da disciplina da convivência humana pelas primeiras causas seria a filosofia do direito. Então, seria uma ciência que se constituiria de uma forma a ser entendida como um sistema de conhecimentos demonstrados, embora alguns se servem da noção de ciência apenas para as que possuem a natureza por objeto. Então, referir-se às primeiras causas seria aí quando o autor se reporta às causas mais distantes, remotas, inacessíveis. E essa obra de Goffredo Telles Jr. é aí citada por Paulo Nader no seu livro do ano de 2004. Já o Paulo Nader ainda cita outras definições, como de Rudolf Stanley, né, que a filosofia do direito se consubstancia nas doutrinas jurídicas que tenham um alcance absoluto, identificado como os conceitos de direito e justiça. Então, a filosofia do direito, para esse autor, seria um entrelaçamento, uma composição entre direito e justiça, considerando aí as instituições jurídicas e a manifestação da justiça na sociedade. Para Mascaro, né, a filosofia do direito, ela é os objetos específicos da filosofia junto aos objetos específicos do direito. E assim sendo, a filosofia do direito nada mais é que a filosofia geral com um tema específico de análise focado, marcado na área do conhecimento do direito. E ele ainda diz que a filosofia do direito, ele, por ser objeto de análise da filosofia, não se constitui como um método. O direito e outras áreas podem ser analisados pela filosofia. Então, a gente poderia, segundo Mascaro, encontrar filosofia da economia, em que a economia seria a área de conhecimento central, objeto de análise central. Filosofia da estética, em que a estética seria o objeto central de análise da filosofia. Filosofia da religião, em que a religião seria a área do conhecimento especial, específico, objeto de análise. Filosofia política, em que a política em si seria o objeto de análise. E aí, a filosofia do direito. E nessa situação, Mascaro entende que o direito se constitui aí como central nessa definição de filosofia do direito. Mas, quando a gente pensa nas especificidades da filosofia do direito, quais seriam as suas características? Quais seriam as suas diretrizes? Então, o problema inicial da filosofia do direito está em conceituar o que consiste, o que se entende por direito. Então, afinal de contas, o que é considerado direito? E aí, nós vamos encontrar diversos autores,
diversos pensamentos de juristas, sendo que para alguns o fenômeno jurídico se limita às normas estatais. Então seria jurídico aquilo que é norma proveniente do que é oficial do Estado, né? Já para outros autores, as análises também sobre o que é justo, sobre o que é injusto, entram nessa definição de direito. Então, numa análise mais valorativa. Há que se ressaltar também que a filosofia do direito ela pode desvelar vinculações com outras áreas. Obviamente que, quando nós pensamos na filosofia do direito, em que o direito é a área do conhecimento, isso não exclui o diálogo com outras vinculações, com outras instituições, como a própria política, a moral, o capitalismo, a sociedade, a religião. Tudo tem um diálogo, sim, tá? Tudo reverbera, tudo dialoga, tudo conversa. Então, nesse sentido, podemos dizer que haverá existirão diversas conexões entre filosofia do direito com outros objetos específicos da própria filosofia. Quando pensamos na filosofia política, em que o objeto é a política, ou filosofia estética, em que objeto é estética. Então, a filosofia do direito, ela dialoga de frente com a filosofia política, porque se nós pensarmos lá no início, do constitucionalismo antigo, na época até meados ali do século XVIII, no iluminismo, existia uma necessidade de limitação do poder estatal. Depois, no século XVIII, nós tivemos algumas revoluções liberais, porque a burguesia ela direcionou essa revolta, no sentido justamente de obter direitos e também poderes políticos. Então, historicamente, o Estado e o direito guardam essa relação de proximidade, na busca de limitação do Estado para que direitos sejam reconhecidos, limitação do absolutismo para que liberdades públicas, liberdades privadas sejam reconhecidas. Tanto é assim que, quando pensamos na Revolução Francesa, nós temos a trilogia, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo em busca de uma limitação do Estado e garantia de direitos. Então, a filosofia do direito dialoga, conversa com a filosofia política. Historicamente, o direito está aí vinculado ao Estado, guardando certa relação e certa também proximidade. Além disso, não se pode olvidar também a relação existente entre o direito e a ética. O fenômeno jurídico, ele contém suas características também relacionadas à própria ética. Não se pode aí olvidar essa existência. Podemos também citar, segundo Paulo Nader, a primeira grande tarefa atribuída à filosofia jurídica, que é de esclarecer em seus aspectos universais e necessários a noção de direito. Então, a filosofia jurídica, ela parte de um questionamento e também questionamento do direito, no direito, para que ele seja aplicado e seja aí efetivado. Então, uma reflexão pode ser levantada sobre diversos temas jurídicos, sobre numerosas questões que dialogam com o direito. Então, vê-se por aí a íntima relação entre filosofia geral e a filosofia do direito, pois as grandes correntes filosóficas, como quando pensamos em Aristóteles, quando tratamos de ética a Nicômaco, já identificamos a ética, que é um ponto de encontro aí com o direito. Então, a elaboração de um conceito do direito é um ato complexo, por se tratar de uma área do conhecimento que tem como objetivo regulamentar a sociedade. É um ato complexo que impõe aí opções doutrinárias de longo alcance, com uma questão cultural muito intrínseca, com uma relação com diversas instituições sociais. Ainda emergem pontos importantes a serem também falados,
como relativa aos elementos que constituem o direito. Porque o direito, ele não é simplesmente a norma estatal. Como, por exemplo, se este é formado somente pelas normas ou também a expressão da vontade do Estado, se esse Estado ele representa a vontade do povo, porque no Brasil, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Então, a partir disso, se tem aí a expressão da vontade do Estado através da vontade do povo. Mas também existiriam outros elementos que constituiriam o direito, né? Poderíamos pensar se existiria uma coação que se refere aos fundamentos para que esse direito seja efetivamente exercido, se a lei injusta se constitui ou não direito, o que é que significa lei injusta, injusta para quem, porque é um critério valorativo, se a efetividade é fundamental à validade do direito. Então, existem muitas indagações que podem ser feitas, né? Considerando as conexões do direito com diversas temáticas, diversas. Economia, política. Então, se nós pensarmos na política, quando há uma situação de direito político, sempre tem aquele que vai sair mais favorável a outro, como nessa situação, por exemplo, do próprio voto, direito ao voto. Direito ao voto é um direito subjetivo, mas quando há a eleição, um ganha e um vai perder. E aí, o que perdeu é injusto? É injusto para quem? Qual o conceito, né, de injusto? Simplesmente define aí a vontade do povo. Ressalta-se que o estudo acerca da filosofia do direito desemboca numa filosofia do direito que perpassa a história. Então, nós temos a história da filosofia do direito. Primeiramente porque o estudo histórico da filosofia consubstancia o seu conhecimento, sendo que permite a solidez do aprofundamento das ideias, e também porque a história da filosofia do direito é a apreensão ali de diversas visões de direito e justo, considerando tempos históricos, lembrando que o direito não é imutável. Portanto, a filosofia do direito tem uma conexão extremamente importante com a história da filosofia do direito. Nesse ponto, é importante ressaltar que só se pode iniciar o estudo da filosofia do direito como história da filosofia do direito. Não dá para estagnar, romper a história vinculada à filosofia do direito, porque o pensamento jurídico não é um todo de posições que tenha sido sempre rigidamente demarcado e sem variações. Não é imutável. É algo que muda constantemente porque a sociedade muda. Se a sociedade muda, o direito vai mudar. A filosofia sobre o direito muda. Então, tudo muda a partir de variações sociais. Então, na história, o direito é múltiplo, como os múltiplos pensamentos filosóficos acerca dele. Então, de tudo isso resulta em uma duplicidade de causas da filosofia do direito enquanto história. Houve vários pensamentos sobre o direito e o justo na história, vários direitos e justos na história social. Então, nós temos vários autores que discutem justiça, direito, o que é justo, o que é injusto, o que é princípio, o que é norma, o que é Estado, o que é político, o que é economia, o que é a própria filosofia sobre o direito, o que é o direito, né? Em cada contexto, esse direito ele vai sendo dinâmico. O direito ele não é estático. O direito é dinâmico. O direito tem suas múltiplas variações. Então, desse modo, pensar na filosofia do direito é uma forma sistemática e didática para facilitar também o pensamento da filosofia do direito, né? Fato é que cada filósofo do direito tem a sua própria filosofia do direito, com suas visões, suas conjunturas socioculturais, político-econômicas, e com certeza cada uma tem suas próprias convicções, né?
Quando pensamos na filosofia do direito, nós temos duas divisões. De um lado, o pensamento desenvolvido até a Idade Moderna. Nós temos aí nas idades antiga, medieval e mesmo em boa parte da Idade Moderna, em que não havia um direito como objeto exclusivo, e sim um estudo do direito muito ligado à religião, à ética, à moral. E de outro lado, nós temos na Idade Contemporânea um estudo específico da filosofia do direito. Então, duas divisões. Temos a filosofia do direito como um gênero aí que se divide um pensamento desenvolvido até a Idade Moderna, em que contempla a Idade Antiga, medieval e boa parte da Idade Moderna, e de outro lado nós temos a Idade Contemporânea. Quando pensamos na Idade Antiga, podemos nos remeter a todas as experiências dos hebreus, os pensamentos e experiências da Grécia. Quando pensamos na Idade Medieval, podemos nos lembrar da época do feudalismo, também chamada Idade das Trevas, em que havia aí um domínio muito intenso da Igreja Católica e que se confundia a Igreja Católica com o Estado, né? Idade Moderna, nós já temos aí o Estado absolutista, né? O Estado concentrado nas mãos de um poder absoluto. E num segundo momento, após as revoluções burguesas, o constitucionalismo, em que ele opera de uma forma a instigar, reivindicar uma limitação do poder político para que as liberdades sejam efetivadas, sejam protegidas. De um outro lado, nós temos o amadurecimento desse direito na Idade Contemporânea, em que, claro, nós tivemos vários retrocessos, idas e vindas, como a própria Segunda Guerra Mundial, que foi um retrocesso dos direitos, mas também tivemos momentos específicos de avanços quanto à filosofia do direito, analisando aí diversas facetas, como a questão da própria democracia em si, de uma forma mais amadurecida após o constitucionalismo também contemporâneo. É certo que se considera como apogeu da filosofia clássica, antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, e para o direito em especial os dois últimos, tanto Platão quanto Aristóteles são considerados altos pensadores nos tempos passados. Então nós temos essas experiências que podem ser aí levadas em consideração. Aristóteles, ele representou o auge do pensamento filosófico grego, e aí já remetendo à Idade Antiga, além da própria filosofia do direito. E após a morte de Aristóteles, ao longo de toda a Antiguidade, Idade Média, as ponderações não morreram, né? As ponderações filosóficas foram consideradas como mais alto nível de ideias sobre o direito injusto já desenvolvidas. Então, Aristóteles ele tem uma representatividade absurda, né? O pensamento aristotélico é um marco, tanto na filosofia grega, no pensamento geral filosófico, como também na filosofia do direito. Aristóteles ele desenvolveu a própria ideia de mais inicial, até anterior a Montesquieu, no que importa a divisão de poderes. Claro que não da forma como Montesquieu desenvolveu, né, nos três poderes, que seria do executivo, legislativo e judiciário, não dessa forma, mas ele já havia tratado sobre essas divisões de uma forma mais embrionária, adequada à sua trajetória. O mesmo grande impacto se deu com a reflexão jurídica. Aristóteles é o maior pensador das questões de direito e da justiça. Já havia aí muitos pensamentos sobre isso. Participou também, ainda que de modo mais discreto que Platão, da política e da confecção de muitas legislações em muitas polis. Então, a própria Grécia, ela tinha aí como uma referência a democracia direta, representativa direta. Então, Aristóteles, após o estudo sistemático de mais de uma centena de constituições constituídas ao seu tempo, escreveu um projeto de constituição para Atenas. Lembrando que, nessa época, nós não tínhamos a Constituição positivada,
como é sistematizado no nosso ordenamento jurídico, uma Constituição mais de cunho material. E sua grande reflexão aí em Aristóteles sobre o direito está contida na obra que eu mencionei agora há pouco, Ética a Nicômaco, em que Aristóteles leva o nome de seu filho a quem dedica a obra. Nesse texto, que é talvez a maior expressão do pensamento jurídico em todo o passado, as questões sobre direito e o justo são encontradas no seu livro quinto. Então, além da Ética Nicômaco, nós podemos citar outro livro, né, que foi escrito por ele, que é A Política. Então, em sua obra, ele trata também sobre questões relevantes afetos aos questionamentos jurídicos. Em outra obra, a Retórica, sua preocupação alcança também o direito, na medida em que se refere à argumentação jurídica, já não mais restrito ao que é o direito, ao que é a justiça, mas à argumentação jurídica. E desde a sua juventude até a sua maturidade, Aristóteles sempre esteve muito envolvido aí com as questões afetas ao direito, contribuiu significativamente. A grande excepcionalidade aí dentro da filosofia do direito de Aristóteles é a sistematização da filosofia da justiça. E aí eu posso até pontuar aqui em Aristóteles a divisão entre justiça universal e justiça particular, em que Aristóteles subdivide a justiça particular em distributiva, corretiva e a reciprocidade, em caso aí especial. Então, as primeiras partes do livro 5 da Ética Nicômaco, ele se refere a essa questão, a compreensão dos dois campos de compreensão sobre a justiça, e ele se preocupa em sistematizar a justiça em seu sentido universal e em seu sentido particular. No tocante à idade ainda antiga, pensando aí no contexto da idade antiga, medieval e parte da idade moderna, dentro do conceito dessa primeira fase da filosofia antiga, nas idades antiga e medieval e mesmo em boa parte da idade moderna, em que não havia um direito como objeto exclusivo e sim um estudo de direito muito ligado à religião, à ética moral, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Porque nesse momento, quando se fala principalmente na idade medieval, quando se fala em Estado, se remete às questões religiosas. Quando se pensa na idade antiga, notadamente com a experiência dos hebreus, que eu havia mencionado, se remete ao Estado teocrático. Interessante que as próprias autoridades também são sujeitas aos dogmas espirituais e religiosos. Até os mais anciãos, sacerdotes, também eram submetidos. Inclusive, alguns autores mencionam que a experiência dos hebreus seria uma experiência já considerada constitucionalismo na Idade Antiga. Mas existe aí autores que não concordam muito. Já na Idade moderna, no que importa a filosofia do direito da Idade Moderna, se estende por períodos históricos cruciais, século XV ao XVIII, muito distintos entre si. Não se pode tratar todo esse período como tendo as mesmas características filosóficas, foi o que eu acabei de falar. Porque se nós tivemos na Idade Antiga uma característica, né, não somente uma característica, mas várias características, como eu dei exemplo da Grécia, dei exemplo da experiência dos hebreus, depois do medieval, nós tivemos também várias filosofias que brotam, movimentos de peso, o epicurismo, o estoicismo, né? Tivemos visões filosóficas opostas ao pensamento jurídico e muito vinculada à questão religiosa. Já na moderna, não. O homem se distancia da religião
e adota aí uma inclinação mais em busca da sua própria felicidade, né? Se estende por períodos aí como o Renascimento, próprio Iluminismo, a busca aí pelos prazeres. Então, deve-se esclarecer que na Idade Moderna recebe desdobramentos ainda da Idade Medieval. Claro que não é uma divisão estanque. Mais uma vez, existe um dinamismo na história. Essas fases aqui são divididas apenas por um critério mesmo de estudo, para facilitar o nosso estudo, uma questão didática. Mas não há uma divisão rígida entre Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Cada uma dessas fases vão dialogar entre si. Então, deve esclarecer aí que existem desdobramentos que a Idade Moderna recebe da Idade Medieval, notadamente no espectro da filosofia do direito medieval de cunho teológico, pensando aí nas lutas da reforma e da contra-reforma. Então, quanto à teologia medieval, o absolutismo, de alguma maneira, é seu sucessor. E o iluminismo é também aí uma forma de revolta, né, a todo esse contexto anterior do absolutismo, do poderio do monarca. A reforma e a contra-reforma, considerando aí todo um poderio e a mistura do Estado com a religião, aquela época dominante Igreja Católica. E tais filosofias dessa época se opõem em embate, a primeira em decadência, né, que é a medieval, e a segunda em ascendência, que seria a moderna. Cabe dizer que nas fases da história da filosofia há uma certa temporalidade linear. Pode-se compreender aí vários autores que, de certa forma, corroboraram, contribuíram com seus pensamentos, tanto na antiga quanto na moderna. A moderna aí podemos citar Paulo, Agostinho, Tomás, Hobbes, Locke, Rousseau. Depois podemos citar Kant, Hegel, Marx, né? E já na época contemporânea, nós podemos visualizar um estudo mais específico da filosofia do direito, no que toca aí a uma evolução até um pouco mais linear no que importa a filosofia do direito, em que ali ela já se organiza, tá? Certo que cada filósofo representa uma filosofia. E a partir de então, já na contemporaneidade, há uma organicidade, uma sistematicidade e uma preocupação ainda maior das questões afetas ao direito, seja positivismo, seja o antipositivismo, com os mecanismos técnicos normativos estabelecidos, ou mesmo a preocupação dos quadrantes que delineiam essas decisões, o próprio poder judiciário, no que toca às filosofias do direito não positivistas. Nós temos Heidegger, Gadamer, Smith, que são pensadores reacionistas, né, não conservadores. Suas filosofias não são construídas a partir de uma base de classe, e dessa forma eles trazem uma análise particular, uma análise específica. Também, antes de caminharmos aqui para o final, eu quero falar sobre os 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Quando a gente pensa na ideia no que importa os 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo, o autor Alisson Mascaro, ele traz o justpositivismo, não justpositivismo e a perspectiva crítica. Então, Alisson Leandro Mascaro ressalta esses 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo da filosofia do direito. No que importa ao justpositivismo ou os justpositivistas,
o direito é posto pelo Estado. Então, entende-se o direito como um fenômeno contido nos limites do Estado, e que há uma letra fria da norma, o direito positivo estatal, levado em consideração o conservadorismo, o frio tecnicismo, e aí podemos ressaltar o silogismo jurídico, em que as normas são subsumidas a um conteúdo legal posto pelo Estado, e haveria então um resultado para que o Poder Judiciário aplicasse o direito. Então, a legislação era tão somente, pelos juspositivistas ou positivistas, a legislação é tão somente emanada pelo Estado e que não deixaria lacuna, não deixaria abertura para nenhum tipo de interpretação. No que importa ao não juspositivismo, é uma visão pela qual o direito tenta ampliar a compreensão do fenômeno jurídico. Então, além do que é posto pelo Estado, há muitos outros fenômenos prévios que dão constituição e sentido ao próprio Estado, ao próprio direito, ao que é estatal, ao que é jurídico, ao que é justo, e são manifestações emanadas de diversas instituições de poder que não se encontram necessariamente em competências formalmente postas pelo Estado. Então, haveria um diálogo muito maior, mais aberto, e aí nós podemos até citar a importância dos princípios como normas jurídicas interpretadoras do direito. No que importa, a perspectiva crítica é aquela que possibilita uma visão ampla do fenômeno jurídico não positivista. Então, quando a investigação busca compreender os fundamentos mais profundos dos fenômenos sociais contemporâneos, e não somente compreender, mas criticamente compreender. Então, há de se encontrar as causas do que torna a ideologia contemporânea o que é. Então, a forma como é, por que é dessa forma, né? Procedendo assim, nesse todo, o direito não é mais explicado apenas do que é, porque o Estado quis que é, porque o Estado criou, porque está positivado. Mas existem mais ainda raízes bem mais profundas de um corpo social em que uma sociedade muda, transforma, se renova, e as instituições têm um vínculo muito maior, não somente de imposição do próprio Estado. Dentro do que importa das referências bibliográficas, temos aí o próprio Mascaro, que foi citado agora há pouco. São referências para serem aprofundadas, levando em consideração o e-book, né, o material complementar, que foi criado especialmente para você, como também as bibliografias, como a própria Maria Helena Chauí, né, que faz uma base bem bacana sobre a filosofia geral, João Matar, que traz a ideia de filosofia também, enquanto introdução à filosofia geral, e a filosofia do direito, mas aí com o Alisson Mascaro. E aí, você aprendeu e já sabe quais são os grandes pensadores da filosofia na história? Se você ainda não entendeu, e quantas vezes quiser, você pode retornar na aula e revisá-lo quantas vezes for necessário. Também elaborei um material didático especialmente para você, para que você aprofunde no conteúdo. Não deixe também de dar uma olhada nas referências bibliográficas, para que você aprofunde ainda mais o seu conhecimento. Bons estudos! Conte comigo!